Bateu. Pai do Senhor, irmão Jonathan. Nós Hoje estamos nós na nossa sexta temos, aula de profetas temos um visitante menores. aqui hoje. Amém. Participando aí. Maravilha. Nossa sexta aula de profetas menores. Nós estaremos dando continuidade a essa matéria. Falamos já a respeito de 9 profetas, então vamos falar agora de mais 3 profetas que estão numa ordem lógica. Como eu já falei, nós não podemos colocar que os profetas estão na ordem cronológica, mas os 3 últimos profetas foi colocado na ordem lógica na nossa Bíblia, porque compõe, até mesmo na Bíblia hebraica, na parte dos profetas, eles ocupam essa mesma posição de sequência, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-cativeiro. Como eu falei para os irmãos, os profetas são divididos na classe de profetas antes do cativeiro. Vários profetas profetizou antes do cativeiro, alguns dos profetas menores, que profetizaram a respeito dos pecados da nação de Israel, o Reino Norte, e da nação de Judá, o Reino Sul. Tivemos profetas como os profetas maiores, Isaías e Jeremias, que profetizou antes do cerco de Jerusalém. Na verdade, Jeremias profetizou bem depois de Isaías. E temos o profeta Ezequiel e Daniel, que profetizou durante o cativeiro babilônico. Dos profetas menores, somente esses 3, que ocupam os 3 últimos livros da Bíblia hebraica, que na nossa Bíblia compõe o Velho Testamento, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas que profetizaram depois do cativeiro. E tendo essa informação ajuda bastante a interpretar o livro. Claro que se nós quisermos entender o livro do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, temos que ter um conhecimento do livro de Esdras e do livro de Neemias. Esdra ou Esdras, de acordo com o que você fala, isso não altera nada. Alguns falam Esdras, outros falam Esdra. No hebraico, a palavra se pronunciaria Ezra, quase igual no espanhol. Então, eu particularmente pronuncio Esdra, mas isso não altera em nada. Mas seria bom ter o conhecimento desses 2 livros, de Neemias e de Esdra, para que possamos identificar esses profetas menores também. Eles, principalmente Ageu e Zacarias, eles profetizaram nesse período do ministério de Neemias e no ministério de Esdras. E parte do livro do profeta também, Malaquias, profetizado no período de Neemias, principalmente quando nós vemos ali no finalzinho do livro de Neemias a parte que o povo reteu os seus dízimos e as contribuições, a ponto que os sacerdotes tiveram que regressar às suas terras e abandonar o ofício na casa do Senhor. E quando chegar no livro do profeta Malaquias, nós vamos ver o profeta Malaquias, para mim, um dos profetas menores, ele é o melhor de todos. Eu acho o livro do profeta Malaquias extraordinário para nossos dias. Então, esses profetas profetizou pós o cativeiro, em uma situação um pouco caótica do povo de Israel. Eu costumo dizer, inclusive nessa sexta-feira passada, sexta-feira passada, eu preguei na nossa igreja sobre o Salmo 126. E o Salmo 126, para quem já leu, ele é localizado pós-cativeiro. Ele foi um salmo composto após o povo sair do cativeiro babilônico. Ele está enquadrado nos salmos de degraus, os salmos de romagem, que eram os salmos que o povo utilizava nas suas peregrinações para Israel. E ali ele retrata a situação que o povo ficou tão feliz com a saída da terra da Babilônia pelo governo de Ciro. Até o versículo 3 você observa que o salmista narra que o povo estava alegre, que as nações diziam que Deus fez coisas grandes entre eles, e eles diziam realmente Deus fez coisas grandes entre nós, por isso nós estamos alegres. E a Bíblia diz que eles diziam nós estamos como os que sonham,
como as pessoas que sonham, ou seja, o milagre é tão extraordinário que eles ficaram uma linguagem bem mineira, boquiaberta com o que Deus fez. Porém, no versículo 4, quando nós observamos, parece que acomodou com aquela situação, acomodou com as bênçãos de Deus, com viver da maneira que estava, e viveram à vontade, principalmente no livro do profeta Ageu, como nós vamos ver aqui, vai mostrar que o Salmo 126 ele retrata essa divisão, o momento que o povo viveu bem com Deus, em alegrar-se com a vitória que Deus lhes concedeu, e o momento que eles esfriaram. O versículo 4 a seguir mostra o esfriamento, quando eles falam, se renova as nossas vidas e faz-nos voltar do cativeiro e renova-nos como as correntes do sul. E parece algo contraditório, porque eles estavam louvando porque eles haviam saído do cativeiro. E logo no versículo 4 ele já pede para que Deus fizesse com que eles fossem avivados da mesma maneira que eles regressou eles do cativeiro para sua terra. Isso mostra que, ao habitar na sua terra, aquele povo se acomodou e esfriou espiritualmente. Então, por isso, eles buscaram novamente um renovo, para que eles pudessem estar grato ao Senhor. E nós vemos no livro de Neemias que, ao ver o templo construído e as muralhas em pé, a cidade de Jerusalém voltando a tomar forma, diz a Bíblia que as pessoas mais velhas que viram o templo de Salomão, quando foi edificado, eles choraram ao ver aquele templo de Zorobabel, que ainda era muito pequeno comparado com o templo de Salomão, e sem tanto ouro e tanta prata como foi o templo de Salomão. E diz a Bíblia que os jovens que nasceram no cativeiro, aqueles que não viram o templo de Salomão, se alegraram bastante. E o livro de Neemias narra que houve uma mistura de choro com alegria no meio do povo de Deus. Então, no percurso do tempo, nós vemos que eu aprendo no Salmo 126 que nós não podemos perder de vista as coisas que Deus fez por nós. E nós não podemos nos acomodar com as bênçãos de Deus. E tampouco acomodar com a vida espiritual, porque espiritualidade, irmãos, não se estoca. Tem pessoas que acham que tem como estocar a espiritualidade. Não. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa vida é como que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, assim é a vida do cristão, até que ele venha aparecer-se com Cristo. É uma glória hoje, uma glória amanhã, uma glória depois de amanhã. O Salomão, escrevendo em Provérbios 4,19, ele fala que a luz do justo é como a aurora do dia, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, a nossa caminhada aqui é um progresso, nós nunca podemos parar no meio do caminho. O profeta Miqueias fala no capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é aqui o vosso descanso. Então, nós não podemos nos acomodar. E nós vamos ver no livro do profeta Zacarias e no profeta Ageu e Malaquias que o povo se acomodou após experimentar tão grande milagre da parte de Deus. Então, irmãos, eu não sei se alguém que já leu o livro do profeta Ageu, é um livro pequeno, muito fácil de ler, pelo menos um versículo quase todos a igreja conhece, que é o versículo do capítulo 2, versículo 9, que fala que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Pelo menos esse versículo todo mundo conhece. Alguns até o citam errado. Possivelmente todos aqui já ouviram dizer assim, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quantos já ouviram falar isso antes de enganar? E lá não é a segunda casa, irmãos, é da última casa. Porque se tem segunda casa, tem terceira, quarta, quinta, sexta, até a hora que parar de contar e ter a última. Então, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Esse versículo, possivelmente, quase todas as manhãs de avivamento dentro da Assembleia de Deus se utiliza esse versículo para pregar. Eu sempre costumo dizer, os versículos mais pregados das manhãs de avivamento é Ageu 2:9, o fogo arderá continuamente sobre o altar, Levítico 6:13, e aviva a tua obra, Abacuque 2:3. São os versículos mais pregados na manhã de avivamento. Agora, o livro do profeta, irmãos, Ageu, como eu já falei, ele foi escrito pós-cativeiro.
devido a uma necessidade que o povo estava passando. E Deus ele é tão lindo que tudo que foi escrito, irmão, conforme o apóstolo Paulo fala, foi escrito para a nossa edificação. Mesmo que parece estar fora de lugar, Deus utilizou esses profetas depois do cativeiro para poder consolar o povo, edificar o povo, trazer o povo novamente para os caminhos certos, fazer com que o povo pudesse estar atento à voz de Deus. Então, esse era o interesse de Deus usar esses profetas pós o cativeiro. Como eu já falei, se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que no livro de Neemias ele mostra que o povo chegou a um momento da vida dele que eles estavam muito bem espiritualmente. Eles rejeitaram a ajuda de mãos não judaicas, eles fizeram aliança com Deus, eles se preocupou tanto em fazer as coisas de Deus que nós vemos que eles pegavam na colher e Neemias organizou de uma maneira tão extraordinária a maneira do povo trabalhar que ele colocou ali as pessoas junto da sua casa. Se os irmãos observar, você vai ver que ele colocou cada pessoa para reconstruir a paz do Senhor, irmão. Cada pessoa para reconstruir o muro, que era a parte do muro que estava perto da casa dele, para que ele não tivesse que andar muito longe, porque os muros tinham 4.000 metros quadrados. Então, cada pessoa pôde trabalhar perto da sua casa. E o interessante é que eles trabalhavam com a espada na mão e com a ferramenta adequada para construir o muro na outra mão, ou seja, trabalhando e vigiando, porque os inimigos queriam ver a derrota do povo de Deus. Então, quando você lê o livro de Neemias, até o capítulo de número 9, você vê que houve um extraordinário avivamento no meio do povo. Mas do capítulo 10 para frente, o sacerdócio tomou um rumo contrário, esfriar espiritualmente, o povo se acomodou. E então o livro de Neemias ele dá base para esses três livros que nós vamos estudar por último aqui, para entendermos melhor os profetas. Então vamos entrar aqui no profeta Ageu. O pastor mostra aqui que o significado do nome dele significa festivo. Então, o significado do nome dele quer dizer a respeito de festas. E essa era a razão que Deus havia levantado esse profeta com esse nome para mostrar para o povo de Deus que a presença de Deus no meio deles era motivo de festa. Quando você abrir o livro do profeta Ageu, você vai observar ali logo no início qual foi o período que ele profetizou. Ele profetizou segundo o ano do rei Dario. O rei Dario era o rei da Pérsia e Ciro, melhor, o rei Dario era o rei dos Medos e Ciro era o rei da Pérsia. Nós vemos que ele profetizou no período que Zorobabel era o governador em Jerusalém, que teve um período que foi Zorobabel e teve um período que foi Neemias. Neemias e Zorobabel, como eu falei na aula passada, eles pertenciam à tribo de Judá. Já Esdra e Josué, eles pertenciam à tribo de Levi, eram sacerdotes. O Josué ele é muito falado no livro de Zacarias. O pastor mostra aqui com o autor do livro, que é o profeta Ageu, ele, junto com o profeta Zacarias, ele incentivou, ele levou o povo, deu um despertamento no povo que voltou do cativeiro babilônico para reedificar o templo e também os muros de Jerusalém. Porém, no caso de Ageu, ele profetizou em relação ao templo. Neemias veio para trabalhar nos muros, mas a preocupação do profeta Ageu era despertar o povo para continuar a obra que foi parada. Quando você lê o livro de Esdra, você observa que a obra foi embargada. Os inimigos da obra de Deus, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, fizeram com que aquela obra fosse embargada através de mentiras, acusações falsas que levantou contra o povo de Deus para que a obra parasse. E a obra ficou por um período muito largo parado. Então, com esse momento que a obra parou, o povo se acomodou. Irmãos, quando eu observo assim, o livro do profeta Ageu e vou fazer um paralelo com o livro de Esdra, eu observo o que aconteceu há poucos anos atrás, aproximadamente, vou colocar 3 anos atrás, não chega a 3 anos, que foi
3 anos e pouco, que foi em 2020, essa questão da pandemia. Aqui na América, irmão, quantas igrejas aqui fecharam e não abriram mais as portas? Eu ouvi da boca de pastores, irmão, estou falando aqui que eu ouvi. Ele fechou a igreja e disse: que bom que aconteceu isso. Na hora a gente é tomado de uma ira, mas a gente vigia. Ele falou assim: que bom que aconteceu isso, porque eu não preciso dar explicação, porque eu estou fechando a igreja e vou viver minha vida. Ele achou que, por incompetência dele, ele preferiu que a igreja fechasse e ele não preocupou em abrir novamente e levou uma vida qualquer de esfriamento espiritual e desviou. Outros entregaram a igreja e simplesmente pegou o que estava no caixa. Eu conheço também uma história dessa. Entregou a igreja para um pastor, amigo meu, pegou US$ 30.000 que estava no caixa e foi beber vinho nos restaurantes com os US$ 30.000, que não era dele. Se eu estou pastoreando a igreja e ele tem 5.000, 10.000, US$ 100.000, e eu vou passar essa igreja para o nosso irmão pastor Jonatas, eu tenho que passar com tudo. O dinheiro que está lá não é meu, dinheiro da igreja. Então, eu tenho que passar com tudo, cadeira, sonorização. Se tudo é da igreja, está no nome da igreja, tem que ser passado tudo. Mas o pastor não importou, está cuidando das ovelhas até hoje. Mas o que eu estou dizendo é, quando o povo se acomoda, irmão, com determinadas coisas, a frieza espiritual vem. Quando nós acomodamos com determinadas coisas, o povo embargou a obra e os judeus simplesmente se acomodaram. Simplesmente não preocupou com a reedificação do templo. O templo parou ali em ruínas e eles não preocuparam. O templo ficou muitos anos parado até que Deus levanta um profeta, que é o profeta Ageu, para despertar o povo a voltar a trabalhar para que o templo viesse ser reedificado, o local de culto a Deus fosse novamente levantado ali em Israel. Deus, irmãos, como ele sempre disse e falou para Moisés, ele não habita em local feito por mãos de homens. Nós vemos que a palavra templo, quando se relaciona lá a Paulo escrevendo, ele fala a palavra templo, que nós somos templos do Espírito Santo, ele utiliza a palavra grega naor, e naor quer dizer a mesma palavra equivalente para santos dos santos, que era o local que estava a Arca da Aliança, dentro da tenda e também dentro do Templo de Salomão. Essa Arca da Aliança era o local que representava a presença de Deus. Então, esse santo dos santos do tabernáculo, Paulo utiliza a mesma palavra no grego para falar que hoje nós somos os santos dos santos onde Deus habita. Então, nós entendemos que Deus mora em nós, mas um local, irmão, que nós separamos para reunir, e ali nós reunimos e entregamos aquele local para Deus, ele se torna um local sagrado para Deus. Então, igrejas têm que ter respeito por igreja, temos que cuidar da igreja, temos que zelar pela igreja e, acima de tudo, temos que frequentar a igreja. Porque a partir do momento que nós estamos em grupo, nós tornamos corpo. É somente assim que a igreja, que existe igreja, quando se reúne os membros para se tornar um corpo. Então, a preocupação que o profeta Ageu ele mostrava para o povo é que eles deveriam interessar em levantar a casa de Deus novamente. Que aquela casa que eles começaram a fazer, que eles prometeram em fazer, eles simplesmente abandonaram. Então, o pastor mostra aqui que o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, estava despertando o povo para isso. Aí ele fala assim: é possível que Ageu tivesse, na ocasião da idade avançada, e tivesse ainda visto o templo de Salomão antes de ser destruído. Isso é uma possibilidade que o pastor coloca aqui, de acordo com o versículo 3 do capítulo 2, que fala: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa? Como existia algumas pessoas que, pós o cativeiro babilônico, ainda regressaram com vida para sua terra depois dos 70 anos, talvez foram levados ainda muito jovens para o cativeiro e viram o templo e depois as ruínas do templo, e ao regressar já velho, eles possivelmente é para essas pessoas que Ageu está falando. E o pastor coloca aqui a possibilidade que Ageu possa ter sido uma dessas pessoas que viu esse templo quando foi construído o templo de Salomão, ainda estava em pé. Então, isso implica que Ageu também seria levado ao cativeiro
babilônico e passou a sua vida no cativeiro babilônico. Já alguns acreditam que ele nasceu no cativeiro babilônico e que o versículo 3 ele está se referindo somente às pessoas que pôde ver esse templo quando ainda existiu o Templo de Salomão. Mas nós não sabemos porque a única coisa que nós temos aqui à nossa disposição seria o período do ministério dele, não a data que ele nasceu. Mas há a possibilidade, como o pastor colocou, que ele pode sim ter sido alguém que foi levado cativo e ele contemplou a existência do Templo de Salomão. Ou, como alguns defendem, ele nasceu no cativeiro e ele estava simplesmente se referindo às pessoas que viram o templo. A data, aproximadamente, irmãos, o pastor coloquei, profetizou num período talvez de 4 meses, um ministério muito curto, mas o interessante é que as coisas de Deus não é por extensão, e sim por aquilo que Deus quer falar. Porque com 4 meses de ministério, pregando as mensagens poderosas que ele pregou, trouxe um grande avivamento que até hoje traz repercussão no meio do povo de Deus que lê atentamente o livro do profeta Ageu e se interessa em cuidar das coisas de Deus. Então, traz avivamento. Ele fala que foi no período de 4 meses e que o ano poderia ser 520 a.C., que ele profetizou, conforme nós lemos no versículo 1, que é nesse período do reinado de Dario, ou Dário, depende da Bíblia. Na minha Bíblia fala Dario, e é também assim que pronuncia o nome dele, Dario, Dario ou Persa. Então, seria essa data. O aspecto histórico, irmãos, o pastor coloca que em 538, o imperador Ciro, que era da Pérsia, conforme está em Isaías 45, ele conquistou a Babilônia. Nós vemos isso no capítulo 5 do livro de Daniel, como eu falei, ainda no reinado de Belsazar. Ele mata o rei naquela mesma noite, invade a Babilônia e o Império Babilônico passa a ser dominado pelo Império Medo-Persa. Como eu falei na aula do profeta Daniel, o Império Medo-Persa era 2 reinos unidos que se tornou apenas um reino para conquistar o mundo naquela época. Eles eram muitos, eles destruíam tudo que via na frente, inclusive eram maldosos. Eles são comparados na Bíblia como um urso com 3 costelas na boca. E o profeta Daniel falava que ele pisava e fazia em pedaço e devorava tudo que vinha sobre a frente. Isso mostra a ferocidade do Império Medo-Persa, comandado por Ciro e Dario. Mas, supostamente, os judeus, guiado por Deus, claro, mostrou uma profecia antes que o rei Dario viesse à terra. Isso talvez lhe fez com que ele se vangloriasse e ele assinou um decreto fazendo com que o povo de Deus voltasse para sua terra. Ele permitiu. E, e foi esse decreto que deu autoridade para Esdra continuar reconstruindo o templo. Ele, juntamente com Josué, quando os inimigos de Deus, que era Sanbalat, Tobias, junto com os samaritanos, eles contaram a mentira para o rei Xerxes, falando que Neemias queria ser rei em Jerusalém e fazer uma rebelião contra o reino da Pérsia. Então, eles embargaram a obra. Ao embargar a obra, eles chegaram ao conhecimento que a lei dos medos e persas não se revoga e mostraram o decreto assinado por Ciro, e por isso eles tiveram o direito novamente de continuar com a reconstrução do templo. Mas o templo foi embargado e o povo custou entender que a lei dos medos e persas não se revoga. Você vê isso no capítulo 6 de Daniel, e também no livro de Esté. O livro de Esté, para quem não sabe também, ele é um livro que foi escrito pós-cativeiro, que foi no período da Pérsia. E ele narra a história entre Neemias e Esdra. O livro de Esté, você também vê que quando o rei Artaxerxes, ou Assuero, não faz diferença o nome, é a mesma pessoa, ele assina o decreto para matar todos os judeus, ele não podia voltar atrás. Ele teve que fazer outra lei dando permissão aos judeus de lançar a mão da espada e se defender. Mas ele não podia revogar a sua lei, porque a lei dos medos e persas não se revogava. Então, a lei que Dario assinou, isso deu valia para que Esdra e Neemias
pudesse continuar a reconstrução dos muros e a reconstrução do templo. Ele fala assim, ele promulgou um decreto que permitiu os judeus voltarem a Jerusalém para reedificar o templo. Dirigido por Zorobabel, cerca de 50 mil judeus voltaram então à pátria e começaram as obras. 2 anos depois, eles haviam concluído os fundamentos em meio a grandes festas. Irmãos, quando eu falei do valor das coisas de Deus, irmão, percebeu que o pastor escreveu aqui? Fundamentos, era só a base do templo. E eles fizeram festa por isso. Se alegraram, e isso causou prazer no povo, causou avivamento. Bom, quando eu costumo falar de avivamento é isso, é quando você tem prazer nas coisas de Deus, você tem prazer em trabalhar para Deus. Eles ficaram alegres simplesmente por acabar com aquela base aonde se reedificaria o templo. Eles demoraram 2 anos para fazer toda aquela base e ainda assim ficaram felizes. Aí fala assim, ó, o sucesso deles provocou inveja e ciúme nos samaritanos e outros povos vizinhos que se opunham ao progresso dos judeus. Através de várias intrigas, conseguiram parar a obra até que Dario o Grande subisse o governo da Pérsia. Como eu falei, nesse período de Dario, passou vários reis ali, e esses reis embargaram a obra, Artaxerxes, Xerxes, eles embargaram a obra, e só quando esse Dario, ou peça, não o mesmo Dario que está aqui no livro de. Esse Dario que está aqui não é o Dario Opessa, é o Dario dos Medos. Houve outros Darios. Quando Dario Opessa subiu ao trono, continuou dando direito à reconstrução do templo. Os irmãos, quando lê o livro de Esdras, os irmãos vão perceber que há muitos reis ali que, num capítulo apenas, mostra um período muito grande de história. Só que quem escreveu o livro de Esdras, se for o próprio Esdras, nós não sabemos, ele resume tudo só com os nomes, mas com a questão histórica você vai perceber que cada nome está numa data bem longe um do outro. E esse Dario, o persa, ele novamente assina um outro decreto dando autoridade aos judeus a continuar a obra que eles não poderiam revogar porque foi assinada por Ciro. E o pastor falou assim, mas os judeus estavam desmotivados e assim o profeta Ageu e Zacarias procuravam despertar o povo da sua letargia a fim de concluir a obra. Como eu falei, irmãos, ou seja, passou um período longo de tempo. E com esse período veio esfriamento. Aí, quando você lê o livro do profeta Ageu, você vai observar o quê? Fala assim, ó, o versículo 2 fala assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada ou edificada. Ou seja, o povo acostumou tanto com a vida que eles estavam vivendo, de trabalhar, se ocupar, trocar de mulher. Você vê no livro de Neemias, trocava de mulheres como queriam, construíram casas. Você vê isso no versículo de número, me parece que é número 4, isso, número 4. Eles construíam casa com madeiras caras, e essas casas eles colocavam toda a madeira por dentro, encapando as suas casas. E eram casas luxuosas, que você vê lá que fala assim: acaso é tempo de habitar-vos em casas aplainadas? Essas casas aplainadas eram com madeiras caras. E isso era aplainar a casa. E enquanto o templo permanece em ruína, e eles chegaram à conclusão assim que eles não levantou profeta, Deus não usou ninguém, mas eles falaram, não é tempo. Quantos de nós, às vezes, fazemos isso? Não é tempo, não é tempo de fazer isso. Eu vou esperar. Sempre nós procrastinamos as coisas, eu vou esperar. Às vezes é para nós entrarmos no ministério, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou esperar eu casar, ter filho, ter neto, enquanto tá só a caveira na hora de morrer, aí acha que vai fazer a obra de Deus, aí morre. As coisas funcionam assim. Deus chamou, irmãos, pegamos, entramos, faz eis-me aqui, faz igual o profeta, eis-me aqui. Então tem que ser assim. Só que eles estavam acostumados, porque às vezes, irmão, nós deixamos acostumar com essa vida, as coisas que nos rodeiam, as coisas boas para essa vida, nós gostamos. Foi o que aconteceu com o povo. O povo começou a prosperar na terra, o povo começou a construir casas boas, a trabalhar.
e esqueceram que a prosperidade tem que vir de Deus. E a preocupação deles era com as coisas dele. Por exemplo, a boa parte hoje dos cristãos, eles falam, não há necessidade de ir na igreja todo dia. Para que isso? Por que, que o pastor é tão enjoado? Essa história que o pastor fica aí. Aí sabe o que eles falam aí, né? É porque o pastor também, né, vive aí, a igreja paga tudo para ele, como se a igreja pagasse tudo mesmo. A igreja paga tudo para ele. Alguns aí falam assim: eu não vou porque o pastor não paga as minhas contas. Irmãos, é claro que o pastor não paga as contas de ninguém. O pastor está custando pagar as contas dele, dos filhos e da esposa. Ele não tem que pagar a conta de ninguém. Então, são desculpas para poder não ir. E desculpa, eu não sou contra uma pessoa fazer uma viagem, tirar umas férias com a família. Mas agora tem camarada, irmão, que aqui, por exemplo, aqui é muito quente. Quando dá o verão, ele só fica na beirada de lago. Viaja para todo lugar. Eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para o lago, eu tenho que ir para não sei aonde. Tudo no horário de culto. Aí, por exemplo, se o culto é de manhã, ele tem que ir de manhã. Se o culto é à noite, ele também não volta no horário. Aí a pessoa coloca o culto às 6 da tarde, ele não pode ir. Coloca às 7, ele também não pode, porque tem sol no céu ainda. Ele tem que ficar lá até o sol ir embora. E se o sol for embora, é perigoso ele ir para outro país que o sol está lá para poder ir para lá, para poder nunca deixar o sol ir. Então, sempre nós arrumamos desculpa, ainda não é tempo, ainda não é isso, ainda não é aquilo. Essa é a tendência do povo. E quando a pessoa fala que tem que estar aí na casa de Deus, que as pessoas crentes têm que ter compromisso ali, eles começam a arrumar essa desculpa. O pastor também quer que a gente mora na igreja, eles falam desse jeito, quer que a gente mora na igreja. E um dia eu vi um obreiro, o pastor chamou a atenção de um obreiro, um evangelista. Falou com ele: irmão, está faltando muito de culto, o irmão tem que vir aos cultos. Irmão, sabe qual foi a desculpa que o infeliz arrumou? Ele disse assim: meu irmão, eu acho que o senhor falou assim, pastor, o senhor está um pouco exagerando. A Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia. Nós temos direito num dia de descanso. Aí o pastor ficou meio assim, eu peguei e falei, não, quem está enganado é o irmão. O irmão que está enganado. Primeiro, Deus não cansa, porque Deus é espírito. O profeta Isaías fala que ele não cansa e nem se fatiga, então Deus não cansa. Segunda coisa, Deus descansou da obra da criação. Se você fizer pelo menos um oitavo do que Deus fez, você pode descansar até um ano. Falei, agora vamos lá, meu brother, já que o irmão está falando de descanso, vou lembrar uma coisa do irmão. O sábado era descanso para o povo. Os sacerdotes queimavam carne, limpavam sangue, cortavam cordeiro todos os dias. Não tinha descanso para sacerdote. Os irmãos podem ler isso no capítulo, me parece que 15 do livro do Evangelho de Mateus. A Bíblia fala que os discípulos estavam colhendo espiga. E quando os fariseus viram, falaram para eles: os seus discípulos colhem espiga no dia de sábado. E Jesus disse: vocês não leram que no dia de sábado os sacerdotes fazem sacrifício? Isso implica, irmãos, que para sacerdote, transferindo para o dia de hoje, para obreiro, não tem descanso. Obreiro tem que trabalhar todos os dias na casa do Senhor. Aí, quando falou, você quer ser obreiro? Ele quero. Ele quer o cargo, mas não quer o encargo. É isso que muitos querem. Eles acham que ser obreiro é chique, ser obreiro é bonito. Eu carregar um título de obreiro, isso é bonito. Não, na verdade, nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Então, o povo tinha essas desculpas. Não é tempo. Ainda não é tempo de nós reedificar a casa do Senhor. Irmãos, quando seria o tempo de reedificar a casa de Deus no pensamento daquele povo? Aí Deus levanta o profeta Ageu e fala: você está dizendo que não é tempo, mas então é tempo de vocês construir as suas casas bonitas. Aí vocês trabalham, trabalham e não vê resultado. Você vê isso, muitas pessoas até utilizam esse versículo e ele começa a falar que eles trabalhavam, trabalhavam e não via resultado, que parecia que eles estavam plantando e outro colhia. Eles faziam vinho e outros bebiam. Eles colhiam o seu salário e colocavam em sacos furados, ou seja, em bolsas furadas, porque eles preocuparam mais com as coisas deles do que com as coisas de Deus. Então, irmãos, o princípio do sábado, qual que era o princípio do sábado para o povo de Israel? Eles tinham que guardar um sábado, primeiro, lembrando que eles foram escravos no Egito, mostrando que eles ganharam por direito trabalhista um dia de descanso.
eles teriam que descansar para cultuar a Deus. O princípio do sábado para nós cristãos é: temos que tirar tempo para Deus. Temos que tirar tempo para Deus, irmãos. E todo o tempo que nós tiramos para Deus ainda é pouco. Principalmente no momento de reunirmos na casa dele para adorá-lo. Então, de forma alguma, nós podemos arrumar essa desculpa. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo enquanto nós ficamos ocupando com as nossas coisas. Então, o profeta Ageu, ele veio para trazer esse despertar no povo, para levar o povo a entender as necessidades de cuidar das coisas de Deus, a necessidade de se ocupar com a obra de Deus. E não vivermos uma. A palavra letargia quer dizer sono espiritual, sonolência espiritual, ou melhor, sonolência, na verdade, mas no sentido nosso seria sonolência espiritual. A pessoa que vive daquela forma, dormindo e não está preocupado com as coisas de Deus. Então, esse tem que ser a mensagem dos dias de hoje. Uma mensagem que desperta o povo a interessar pelas coisas de Deus, que desperta o povo a interessar por Deus. Quando eu falo coisas de Deus, irmãos, é coisa da obra, porque hoje em dia o povo interessa pelas bênçãos de Deus, interessa em ganhar coisas de Deus, mas não em trabalhar para Deus. E quando eu falo trabalhar para Deus, é trabalhar para Deus, não trabalhar para se promover, trabalhar para Deus. E Deus é quem recompensa tudo. Nós não precisamos de preocupar com aplauso de homens ou fazemos para ser visto, e sim fazemos para glorificar o nome do Senhor. O pastor mostra aqui o esboço do livro, ele mostra a mensagem no chamado do povo, a reconstrução do templo, como eu falei, despertando o povo a querer trabalhar em prol da obra de Deus, em reconstruir o templo. Irmãos, entenda uma coisa: a reconstrução do templo, naquele período, para o povo judeu, era de muita importância. O templo, para eles, era a própria presença de Deus. Isso simbolizava o templo em Israel. Se você vai lá em Jeremias, no capítulo 7, você vai ver que eles confiavam tanto que eles chegaram a dizer: templo do Senhor, acreditando que Deus nunca destruiria Jerusalém, porque lá estava o templo. Essa mesma palavra você ouve também os discípulos falando para Jesus. Quando os discípulos olham e ele faz um elogio àquela reconstrução, àquela reforma que Herodes fez, porque Herodes, o Grande, ele, como não era judeu, ele era indumeu quer dizer que ele era da descendência de Esaú, ele foi posto pelo Império Romano para ser um rei na Judéia. Então, para ele ganhar a simpatia dos judeus, ele reformou o templo. Ele colocou pedras brancas, alguns revestimentos de ouro, segundo nós vemos em Flávio José, até mesmo Eusébio de Cesareia. Flávio José até conta que quando o templo foi destruído pelos romanos, que um dos soldados lançou uma garrafa com combustível e fogo lá dentro, que aquelas pedras brancas foram destruídas pelos os romanos e todo aquele ouro se derretia descendo pela parede. Tinha muito ouro. Então, nós vemos que o templo ele era importante para o povo de Deus. O povo gostava daquilo. E sem contar que foi um projeto que Davi organizou e Deus aprovou. Deus aprovou, esse templo foi destruído, o templo de Zorobabel foi reedificado, porém o povo ficou à vontade. Então, aquele templo era importante, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E o povo, eles deixaram de. Acomodou com a situação. É como se a presença de Deus não estivesse lá mais e eles estavam vivendo como se não fizesse diferença. Tipo, se Deus está aqui ou não está, nós não estamos importando. O importante é que nós estamos ganhando dinheiro, estamos trabalhando, estamos gozando das nossas vidas, criando nossos filhos, e isso que importa. Então, Deus, ele desperta o povo, ou melhor, através do profeta Ageu, para que o povo viesse a voltar a trabalhar para Deus. Ele mostra mais que houve uma resposta para Zorobabel e para o povo, da parte do profeta Ageu. Essa resposta, como nós falamos aqui, o povo estava desanimado. Além da obra ter parado, o povo trazia ainda aquele trauma do cativeiro babilônico. Foram 70 anos, alguns nasceram ali e ouviam a história dos seus pais, possivelmente a história
que contava a respeito do que aconteceu na terra. Então, eles traziam um trauma, um medo, ainda dominava sobre eles. Então, Deus levanta o profeta, ele dá uma palavra de conforto, dá uma palavra primeiro no capítulo 1 de despertamento e no capítulo 2 de conforto, tanto para Zorobabel, que era quem estava guiando o povo. Zorobabel, como o pastor mostra, na primeira leva para o regresso para Jerusalém, ele volta com um número muito grande de pessoas no comando dele. E eles vêm para poder trabalhar em Jerusalém. E ao passar do tempo, o povo desanimou. Então, aqueles cultos que era realizado através do sacerdote Josué já não estava fazendo mais. Por quê? O povo não queria mais cultuar a Deus. Então, Deus traz uma resposta. Ele mostra que do capítulo 2, versículo de 1 a 9, houve uma segunda mensagem, que era a mensagem do templo cheio da glória, como eu já falei. Este versículo muito citado, a glória da última casa será maior que a da primeira. É claro, irmão, que era impossível a glória daquela última casa, nós estamos falando de glória material, ser maior do que a da primeira. O templo de Salomão, irmãos, a Bíblia fala que o ouro que estava ali era incalculável. O ferro nem se conta, eles não tinham condição de contar a respeito dos ferros que foram usados ali, bronze. Mas o ouro era incalculável, a quantidade de ouro que foi posto naquele tempo de Salomão. A Bíblia fala que no tabernáculo existia uma pia de bronze polido, que era a maneira dos espelhos naquela época, era um bronze polido, e a pia era de bronze com água cristalina, e essa água ela servia como que um espelho. E já no templo de Salomão não tinha, não era uma pia, é chamado de mar de bronze. Isso para os irmãos ver que uma pia era algo que só via o rosto do sacerdote. O mar de bronze era enorme, todos podiam se ver lá. Então, a proporção do templo de Salomão era enorme, era um templo gigantesco. Até as colunas que existiam ao lado de fora, como a com o nome de Boaz e a outra de Jaquim, era com base de prata e de ouro. Então, tudo era muito suntuoso. Então, era impossível, falando humanamente, que a glória do primeiro templo seria menos do que a do segundo, do último. Porém, esse último templo, o profeta Ageu fala, a glória dele seria maior que a do primeiro. Agora, por que os irmãos podem me falar por que a glória do último seria maior que a do primeiro? Alguém arrisca falar? Vamos, abre o áudio aí e fala. Por que a glória do último tempo seria maior que a do primeiro? Não vou Presença arriscar. de Como? a presença do Senhor seria maior do que estava na primeira. De qual Evangelista Senhor? Web, essa seria uma profecia escatológica, mas Sim. mais para nós talvez ainda nós vamos ver isso ainda acontecer, Não. Era escatológica para ele, para o povo daquela época. não para Pois nós. a glória do último templo ela foi maior do que a do primeiro, porque foi lá que Cristo foi apresentado. Era essa a profecia de Ageu, que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, porque nessa casa foi onde Cristo foi apresentado por Simeão, quando ele apresenta ali no capítulo 1 de Lucas, e ele fala que ele poderia morrer em paz, porque ele viu a redenção de Israel. Era uma profecia relacionada ao Messias. Por isso que ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Quando o Messias nasceu, ele foi apresentado naquele templo. Mas não há Particularmente, uma promessa ainda de uma construção de mais um templo ainda? olha, escatologicamente, na linha pré-tribulacionista, existe. Na linha pré-tribulacionista, baseado no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Agora, irmãos, se nós formos olhar biblicamente, falando que o templo que Ageu profetiza é o último templo, então nós podemos acreditar que não teria outros templos. Porém, a linha pré-tribulacionista acredita sim, que haverá ainda mais dois templos: o templo do anticristo e o templo no milênio. Inclusive, há uma linha teológica ensinada por alguém aqui, eu falar daquela Bíblia Scofield, que o Scofield foi quem ele pregou bastante o dispensacionalismo, e nessa parte que é a última dispensação milênio, ele ensina isso,
e também Tinlehai, que tem uma Bíblia, a Bíblia do Estudo Profético. Eu até tenho essa Bíblia e no final traz um mapa dos templos. O Templo de Salomão, o Templo de Zorobabel, o Templo reformado por Herodes, o Templo do Anticristo e o Templo do Milênio. Quem é pré-tribulacionista, como a Assembleia é pré-tribulacionista, acredita sim que no milênio haverá um templo e que também haverá um templo na grande tribulação. Já os pós-milenistas já acreditam que não haverá mais templo, que são as profecias de Ezequiel são simbólicas e não literal. O texto dá base para as duas linhas de interpretação, tanto simbólica como literal, somente o capítulo 43 de Ezequiel e o capítulo 47 dá uma margem para um futuro do milênio. E o profeta Ageu, irmãos, ele profetiza que é a glória do último tempo. Então, esse do profeta Ageu simplesmente está relacionado ao Messias, que inclusive ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e Jesus disse que lá não ficaria pedra sobre pedra. E realmente tudo foi a ruína, não ficou nada do templo de Salomão, melhor, do templo de Zorobabel, lá em Jerusalém. A única coisa que restou foi os muros das lamentações, que nem fazia parte do templo. Era um muro que ficava perto do templo, onde tinha torres que faziam uma divisão do templo com o muro. Só de recordação para os judeus do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas o templo já esse profetizado por aqui profetizado por Ageu, nós vemos que essa profecia não tem como se cumprir ali, porque ele já foi destruído. Então, boa parte dos intérpretes interpreta que essa glória foi a presença de Cristo ali. Porque não houve glória nem material e nem da presença de Deus ali. Se os irmãos observar no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, diz a Bíblia que quando se inaugurou o templo de Salomão, a glória de Deus encheu ali, que ninguém pôde nem ministrar. Já no livro do profeta Ageu não teve. Os irmãos estão entendendo? Não teve glória, não teve fumaça, não teve essas coisas. O que teve foi choro, conforme Neemias fala, choro dos antigos e riso do mais novo por ter um local para cultuar. Mas glória, como aconteceu no primeiro, não teve, e tampouco houve tanta glória ali em ouro como tinha no primeiro. Então a glória só foi maior com a presença do nosso Salvador ali, conforme Lucas narra. A irmã Terezinha falar alguma coisa? Não, eu falei que era Jesus Cristo, porque estava fechado o áudio. Ah, tá. Então, irmã, eu só não vou dar para a irmã 20 pontos porque o pastor não me autorizou a fazer isso. Os irmãos ganham muito ponto com o pastor Luiz, e eu não posso fazer. Na verdade, eu nunca nem perguntei ele se pode, né? Mas fica difícil, os irmãos não participam, então não tem como dar ponto. Então, a glória é essa, irmãos. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Mostra uma terceira mensagem de promessas e bênção para o povo de Deus, a partir do versículo 10, onde Deus promete muitas coisas, e a partir do versículo 20 ao 23, nós temos o fechamento do livro, mostrando que Zorobabel, esse da tribo de Davi, da tribo de Judá, dá uma impressão de que Deus ainda estaria reavivando o trono de Davi, como foi falado várias vezes por vários profetas, que nunca faltaria descendência no trono de Davi, e ele termina suas profecias mostrando isso, que o trono de Davi ainda estaria de pé através, porque Zorobabel ele é descendente direto do rei Josias, talvez ele aprendeu muito com seus antepassados, as pessoas que vieram antes dele, contando a história do seu parente Josias, que foi um grande avivalista que ocorreu no Reino do Sul, através ali de Jerusalém. Aqui o pastor mostra-nos alguns destaques do livro. Eu vou pegar só o último ponto, que fala assim: quando o povo foi confrontado com perseguições pelos samaritanos, em vez de confiar em Deus, eles deixaram a obra do templo e passaram a ocupar-se de seus próprios projetos, mas Deus não abençoava o seu trabalho e suas colheitas. Como eu disse aqui, esse destaque aqui é interessante que, irmãos, quando nós abandonamos as coisas de Deus,
O muito que parece que as coisas estão dando certo, uma hora acontece qualquer coisa em nossas vidas e tudo vai água abaixo, porque nós abandonamos as coisas de Deus para preocupar com as nossas coisas. E o que eu estou dizendo aqui, os irmãos, possivelmente você conhece no mínimo, eu vou colocar no mínimo umas 10 pessoas crentes que não se preocupam com as coisas de Deus. E quando você tem interesse de ir, você leva apelido de santarrão, de que acha que é melhor que todo mundo, que você acha que o céu é só seu, que você quer se mostrar, que para que isso de estar tanto na casa de Deus, para que orar tanto, para que jejuar tanto, para que fazer isso para Deus de graça? Aí as pessoas falam, você tem que fazer isso para a igreja de graça, tem que cobrar, tem que não sei mais do quê. E esse monte de coisa que nós ouvimos. Então, o povo deu ouvido. Primeiro, a perseguição fez com que o povo parasse. Hoje nós vemos um número enorme de pessoas que deixam de caminhar na presença de Deus por causa de perseguições, de falatórios, de difamações, e abandonam a causa de Cristo por pouca coisa e passam a desanimar na presença do Senhor. Então, se nós queremos, irmãos, ver a glória de Deus, temos que caminhar em rumo a essa glória. Deus nunca vai manifestar glória para quem não busca a glória. E buscar glória, irmão, só no culto de domingo, ou buscar glória só no culto, em festividades, isso não é culto a Deus. Isso não é culto a Deus. O culto a Deus, irmãos, é aquilo que nós fazemos constantemente para Deus. Estando em casa, estando no trabalho e, acima de tudo, quando nós reunimos na igreja para poder ir em união com os demais irmãos, glorificar o nome do Senhor. E sempre lembrando, Deus é acima de tudo. E isso era a preocupação do profeta Ageu com aquele povo, em demonstrar para eles que eles precisavam de um verdadeiro avivamento, precisavam de um despertar espiritual. Eles tinham que sair daquela preguiça que eles estavam nela, e principalmente daquele medo que eles se encontravam após o cativeiro. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para nós entrarmos no livro do profeta Zacarias? Não? Então vamos lá, irmão, no profeta Zacarias. O pastor coloca o significado, o nome dele é O Senhor Tem Lembrado. Isso também está relacionado à lembrança que Deus teve do povo. O profeta Ageu termina com promessas e o profeta Zacarias, com outro tipo de linguagem, também traz promessas para o povo de Deus. O profeta, irmão Zacarias, dos profetas menores, ele é o mais extenso dos profetas pós-cativeiro. Irmão Zandro, falando alguma coisa? Só ler um versículo aqui para a gente terminar. O livro de Ageu, que encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, né? Enquanto eu estava fazendo a aula, eu estava lendo aqui. Aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, Isso. como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Corroborando com a glória da última casa. Então, realmente, o que o nosso irmão Zandro falou, que eu não lembrei do versículo, boa colocação do irmão Zandro. Realmente, nós vemos, o povo viu a glória. João escreve isso, que a glória se manifestou no meio do povo. Muitos não viram, hoje não é diferente, muitos não conseguem ver nem a glória de Deus que ocorre na igreja, quando nós estamos ali sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que entram e falam, não senti nada, mas não sente mesmo. Não, entra lá cadáver e não aceita uma ressurreição, então volta cadáver. Mas as pessoas não viram naquela época, mas os apóstolos viram a glória do unigênito de Deus. E na Bíblia, Jerusalém, né, ao invés de estar escrito a glória desta última casa, tá? A glória futura desta casa, desta última. A tradução da Bíblia de Jerusalém ficou boa dessa maneira aí. Com a interpretação no Novo Testamento ajuda bastante. Então, irmãos, o livro do profeta Zacarias, ele, como eu falei, ele é o mais extenso dos profetas pós-cativeiro, traz umas linguagens um pouco figuradas, às vezes isso dificulta muito interpretar o livro do profeta Zacarias. Mas se a pessoa prestar muita atenção no contexto e saber por que ele está utilizando aquele tipo de linguagem, ele vai entender que muitas vezes ele estava mostrando sobre punição,
sobre as bênçãos divinas sobre o povo, sobre punição dos inimigos e punições de nações vizinhas, e trazendo um despertar no povo ao retorno, seguindo a linha de pensamento do profeta Ageu, ao retorno a estar novamente preocupado em reedificar a casa de Deus. E, acima de tudo, a ter uma mudança espiritual radical na vida do povo de Deus. O profeta Ageu, ele profetiza trazendo promessas. Já o profeta Zacarias, ele vai de maneira dura. Ele tem muitas promessas no final do seu livro, a partir do capítulo 10, mas ele traz profecias duras, trazendo um despertar no povo a interessar, a ter uma vida espiritual elevada. E, inclusive, um dos livros da Bíblia que traz o nome de Satanás é o livro do profeta Zacarias. O nome Satanás aparece pouco no Velho Testamento. Se vamos observar, aparece no livro de Jó 2 vezes, no livro de Crônicas e aqui no livro do profeta Zacarias. E ele mostra, através das profecias, que o diabo se levantava, conforme o pastor vai colocar aqui, que Satanás se levantava contra o sumo sacerdote, que era Zacarias, e lhe acusava. Nós vamos ver isso no percurso aqui do assunto relacionado ao profeta Zacarias. O pastor mostra aqui, irmão, que o autor do livro é o próprio profeta Zacarias, que também era de linhagem sacerdotal. Aqui mostra uma pequena biografia do profeta, com o nome de seu pai, lhe mostrando que ele era alguém de linhagem sacerdotal. E ele profetizou, ele voltou, né, do cativeiro babilônico. O pastor mostra aqui que possivelmente ele nasceu no cativeiro babilônico, que profetizou junto, sendo contemporâneo, como nós falamos, de Ageu, mas com uma diferença talvez um pouco grande de idade de um com o outro. E ele regressou para Jerusalém no governo de Zorobabel. E Deus levanta ele como profeta para despertar o povo. A data é aproximadamente em 520, no mesmo período do profeta Ageu, até 480 aproximadamente, foi o período que ele profetizou. Nesse período, ele trouxe mensagens extraordinárias, mensagens escatológicas. Ele é um dos profetas pós-cativeiro que trouxe mais mensagens escatológicas, porque nós vemos que o profeta Ageu, ele traz mensagens de despertar o povo, e o profeta Malaquias, já o profeta Zacarias, e Deus usou ele com um ministério um pouco mais extenso e que trouxe profecias escatológicas para o povo. O caráter do livro, ele coloca que o propósito principal de Zacarias era repreender o povo para voltar à reconstrução do templo nacional e se interessava pela restauração, a renovação espiritual do povo e apresentando esperança para o povo. Ou seja, ele estava preocupado, sim, com a reconstrução do templo, como eu já falei, que era o local da habitação de Deus, que representava a presença de Deus para o povo, mas, acima de tudo, com a restauração espiritual do povo. Não adianta termos templo, irmos ao templo, se não somos avivados espiritualmente, se não temos vida espiritual. E o interessante, irmãos, que somente o Evangelho de João, ele traz a palavra vida. Ele é um dos evangelhos que mais traz a palavra vida. E se os irmãos observar o Evangelho de João, toda vez que traz a palavra vida relacionada com o que Cristo fala, traz a palavra zoe no grego. E existe duas palavras para vida no grego, zoe e bio, de onde vem a nossa palavra biologia, que quer dizer vida. E a palavra bio quer dizer vida, vida literal, alguém que nasce, como nós, de carne e osso. Mas zoe está falando de vida espiritual. Então, a vida de um cristão, ela é baseada nessas palavras de Cristo, que ele tem vida espiritual. Quando a Bíblia fala que fontes de água jorraria, que as pessoas jorrariam para a vida, era vida espiritual. É ter vida na presença de Deus. Vida espiritual, irmãos, é estar presente com Deus, é preocupar estar com Deus. Isso é vida espiritual. Então, a preocupação do profeta Zacarias era que o povo tivesse um renovo espiritual. Eles saíssem daquele ostracismo, daquela vida que eles estavam, que além da preocupação com a reconstrução do templo, era a preocupação com a restauração espiritual deles.
Porque a realidade, meu, todas as vezes que nós deixamos uma frieza entrar em nossas vidas, uma mornidão entrar, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer das coisas de Deus. Exemplo, muito simples. Eu não sei que, além do nosso irmão Jonatas, quem mais aqui pastoreia igreja? Possivelmente, às vezes, já teve essa experiência. Toda vez que alguém enfraquece ou comete um pecado, qual a tendência dele? Não ir ao culto. Ele acha que ele é indigno de ir ao culto. Ele acha que ele não pode ir ao culto, que ele não tem que estar entre os irmãos. E isso é coisa que o diabo coloca na cabeça da pessoa, porque se ele pecou, aí que ele precisa de ir. Aí que ele tem que estar entre irmãos, para ajudá-lo, claro, nunca apontar, nunca criticar. Mas às vezes ele pensa assim: mas se eu for lá na igreja, Deus vai usar o profeta e vai revelar o meu pecado. Deus vai usar o pregador e vai falar comigo. Então fica com medo. A tendência é o exemplo. Qual foi o exemplo de Adão quando ele pecou? Esconder. É o que nós fazemos. Então, a vida espiritual, irmãos, vem primeiro do que tudo isso. Porque toda vez que nós entramos em mornidão espiritual, a nossa tendência é fugir de Deus, é distanciar de Deus, é não aceitar a correção, é não querer estar perto do pastor. Quantas pessoas, irmão, quando peca, o pastor liga e já olha para o telefone e fala assim: misericórdia, Deus vai usar o pastor para falar comigo. Deus já revelou para ele, por isso que ele está me ligando. Ou uma irmã da casa de irmã, do ciclo de oração, da canela de fogo, ele já fala assim: nem vou atender, porque se atender, tá vindo a mensagem aí me dando a cajadada porque eu cometi um pecado. Então, a maioria das pessoas, uma tendência espiritual, quando fracassa, é afastar das coisas de Deus, é abandonar as coisas de Deus. E isso ocorreu primeiro com eles. Por que eles abandonaram a construção do templo? Porque eles fracassaram espiritualmente. Então, todas as pessoas, irmãos, que não têm um motivo de trabalho, de saúde, ou algum problema com o filho, ou qualquer coisa, que deixe de se ocupar com as coisas de Deus, é porque estão mornos espiritual. Estão andando no modo avião. Estão preocupados em satisfazer os seus desejos e não das coisas de Deus. Não preocupa em estar fazendo a obra de Deus. Estão preocupados com as coisas deles. Então, essa era a situação do povo de Israel. Por quê? Eles tiveram uma decadência espiritual. E o profeta Zacarias vem profetizando isso, que eles precisavam de se levantar espiritualmente. E após levantar espiritualmente, eles novamente retornaria à reconstrução do templo e voltaria a preocupar com as coisas de Deus. Mas primeiro eles receberam uma injeção espiritual para que eles pudessem estar vivos na presença do Senhor. Aí o pastor mostra mais aqui que além da esperança, as promessas messiânicas. O profeta Zacarias, ele traz muitas profecias relacionadas ao Messias. Respondeu suas perguntas? Como? Desculpa aí. Ok. Não era comigo. Não era comigo, não. Então, nós temos que entender. Ele traz muitas profecias relacionadas ao Messias. Ele descreve algumas profecias dele. É quase como que o profeta Isaías, relacionado ao Messias, que descreve o sofrimento do Messias, a ressurreição do Messias, a traição do Messias, por quanto ele foi o único profeta que profetizou por quanto Jesus foi vendido, que inclusive é citado por Mateus, juntamente com uma profecia de Jeremias. Essa profecia ela é citada com o nome de Jeremias, mas parte da profecia é de Jeremias e parte da profecia é de Zacarias. Isso era nós não vamos ter tempo de explicar por que eles utilizavam assim, mas era algo chamado de hebraísmo. Na literatura hebraica daquela época, somente o estilo literário que era os evangelhos, então eles utilizavam aquilo. Os evangelhos quase não citavam os profetas menores por nome. Você só vê isso com Lucas fazendo no evangelho, no livro de Atos, mas não no evangelho. Outra oportunidade nós explicamos a respeito por que eles não utilizavam. Você vai ver que eles citam profecias e quando está uma profecia ligada com um dos profetas maiores, que é a maneira que nós dividimos a Bíblia, eles não citam o profeta menor. Eles citam apenas o profeta maior e não o menor. Então, o profeta Zacarias ele trouxe mensagens magníficas a respeito da morte e ressurreição e de Cristo, a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre a morte, e um reino futuro de Cristo que será implantado, onde
todos os salvos estarão com ele. O aspecto histórico, o pastor fala aqui que o livro traz uma mistura de exortação, sentença, visões apocalípticas, querendo trazer incentivo ao povo de Deus. É como eu falei, esse é o interesse do profeta Zacarias, é despertar o povo através de exortações. Exortar quer dizer trazer ânimos através de palavras. Isso é exortar. Nós temos o termo exortar sempre como algo pejorativo, só de bater, 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 mas isso não é exortar. Exortar é quando você corrige alguém para que ele se levante. Você corrige dando ânimo. Isso é exortar. Mas a Bíblia também não proíbe de exortar duro, de corrigir duro, porque o apóstolo Paulo ele usa as duas palavras, exortar e admoestar. Admoestar é corrigir de forma dura e sem olhar para trás. Não é igual o pai quando bate no filho, depois vem cá, não. É bater e virar as costas e deixar chorando. É assim que é admoestar. Então, o apóstolo Paulo, se os irmãos observarem, ele sempre usa essa palavra nas cartas pastorais, porque mexer com gente não é fácil, não. Então, é o lugar que mais utiliza a palavra de moestar. Então, o profeta veio para trazer palavra de ânimo para o povo. A sentença das visões, como eu já falei, ele descreve várias visões, e essas visões com a linguagem muito gráfica, se os irmãos observar. Ele traz também um incentivo ao povo de Deus a uma esperança futura. Irmãos, a nossa esperança sempre tem que estar na eternidade. Nós temos que ter os olhos sempre fitos na eternidade. Quando nós deixamos de olhar para a eternidade, é por isso que nós esfriamos. Porque se nós olhamos para a eternidade, nós vamos sempre ter em mente, vale a pena eu continuar caminhando. Vale a pena eu continuar servindo ao Senhor. A eternidade que os profetas e o Novo Testamento nos descreve, pelos escritos aqui nós vemos que é algo maravilhoso, mas eu acredito que a eternidade é além do que está escrito na Bíblia, é algo que nós não podemos descrever. O próprio apóstolo Paulo fala que ele foi até o terceiro céu, que era da maneira que os judeus entendiam naquela época, e eles entendiam que o terceiro céu seria um lugar magnífico, então eles davam o nome de paraíso, e o apóstolo Paulo, na mesma linguagem deles, fala que ele foi o terceiro céu, paraíso de Deus, e ele viu coisas que não é lícito falar ao homem, porque a mente humana não teria como entender tanta maravilha e tanta glória. Então, nós, se tivermos os olhos fitos aí, nós vamos sempre continuar servindo ao Senhor. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, e quem tem os olhos fitos no céu, tem o coração no céu. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Então, para onde nós olhamos, é aonde a luz vai brilhar. Se olhamos para as coisas da terra, vamos ver brilho nas coisas da terra. Se olhamos para as coisas do céu, vamos ver brilho nas coisas do céu. É assim que a Bíblia ensina. E fala, além de tudo, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o nosso coração está na eternidade, nada nos para, irmão. Nada vai parar o povo de Deus. Você vai cair, você vai levantar, você vai rastejar, vão te machucar, vão te criticar, vai fazer tantas coisas, mas você vai sempre lembrar, tem uma eternidade que me espera, eu não vou parar, porque tem algo maior que me espera. Então, essa era a profecia do profeta Zacarias. Diante de tantas visões, de tantas coisas que ele apresentou para o povo, ele preocupou em mostrar isso. O pastor mostra aqui, irmãos, o esboço do livro. Ele fala de uma chamada ao arrependimento, que o profeta levanta, exortando o povo a se arrepender dos seus pecados, daquela letargia espiritual, daquela preguiça espiritual, da ingratidão, e voltar aos caminhos do Senhor. O versículo o capítulo 1, do versículo 7 até o capítulo 6, versículo 8, ele mostra uma série de visões. Essas visões representam várias coisas, como eu já falei, representa juízo, representa promessas e representa punição a nações vizinhas. Então, se você observar, nesse texto aí do capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 6, é uma sequência de visões dada pelo profeta Zacarias. No capítulo 6, a partir do versículo 9, mostra, através de um simbolismo, uma coroação ao sumo sacerdote Josué. E esses mesmos capítulos ali,
você vai observar que também tem uma profecia messiânica, mostrando que ele era o renovo que reedificaria novamente o templo. Não sabemos se ele está falando de um templo literal ou isso eu estou falando da profecia relacionada a Cristo. A profecia era uma profecia dada a Josué relacionado ao templo, sim, templo que foi reconstruído por Zorobabel. Mas ali, quando ele fala no versículo 6 e 7, é uma profecia messiânica. Talvez o templo ali está se referindo a nosso corpo, a nossa pessoa, ou até mesmo o próprio corpo de Cristo, que ele falou no Evangelho de João, que esse templo vocês o destroem e ele se reedifica em 3 dias. Então, essa profecia pode estar sendo aplicada ali. E essa coroação era simbólica, mostrando um Messias futuro que seria o nosso rei. Que, inclusive, no final do versículo, ele diz assim: e ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Josué não era da linha, ele não poderia ser rei nunca, porque ele era levita e ele só poderia ser sacerdote. O único que foi sacerdote e rei, somente Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e rei por direito ao trono por ser descendente de Davi. E é o nosso rei e será um reino futuro que nunca terá fim, conforme Daniel capítulo 2 e capítulo 7, que fala que o reinado de Cristo não tem fim. Então nós vemos que os versículos 6 e 7 está relacionado a uma profecia messiânica. Ele fala também dos adventos da rejeição do Messias, no capítulo 9 até o capítulo 11. Como eu falei, as profecias que mostram o sofrimento, a crucificação, o desprezo a Cristo. No capítulo 12 e 13 mostra o livramento de Israel, e no capítulo 14 mostra profecias relacionadas ao Messias e o seu reino milenal. E desse pensamento aqui, conforme o pensamento do próprio pastor, para quem já participou de aula de escatologia dele, o milênio aqui é literal, nós somos pré-milenistas, acreditamos num reino milenal de 1000 anos. Agora, uma coisa interessante, irmão, no capítulo 13 do livro de Zacarias, quando eu falei que nós temos que observar com detalhes as profecias de Zacarias, é para que nós não colocamos profecias no lugar errado e interpretamos de forma errada. Eu creio que os irmãos aqui já ouviram falar que quando Jesus voltar, a Bíblia fala que, Zacarias mesmo fala que vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá em 2 partes. Alguns, como eu falei que sim, o pensamento literal do milênio e o pensamento literal como o nosso irmão Zando falou, da reconstrução de um templo no futuro, fala que o monte se fenderá e águas do mar Mediterrâneo e de outros mares levariam vida para o Mar Morto, conforme Ezequiel 47 fala isso. Então, se nós pegarmos o milênio como literal, de acordo com o pensamento pré-milenista, e essas profecias mostram que o milênio será um lugar de paz durante 1000 anos. Mas os irmãos possivelmente já ouviram falar que quando Jesus voltar, ele vai apresentar suas mãos furadas. Os irmãos já ouviram falar isso? Que ele vai falar, essas são as feridas com que me feri na casa de meus amigos. Eu já vi muitos pastores vão pregar isso, pastor, até que eu admiro muito. Eu cresci no meu evangelho, vendo ele, para mim, sempre foi um dos maiores pastores pregador do Brasil, que é o pastor Napoleão Falcão. E quando ele me falou, a primeira coisa que eu fiz foi riscar na minha Bíblia, quando eu vi ele citando esse versículo. Está no capítulo 13, e versículo número 6 fala assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os irmãos já leram isso na Bíblia? Já ouviram esse versículo sendo citado? Os irmãos sabiam que esse versículo não tem nada a ver com Jesus? Alguém que sabia disso? Primeiro que Jesus não foi ferido na casa de amigos, e sim na casa de irmãos. Os judeus eram irmãos de Jesus. Quando você lê o versículo 1 até o 5, você vai ver que está falando de um falso profeta. A profecia, irmãos, é a respeito de um falso profeta e não de Cristo. Então, por isso que nós estudamos hermenêutica,
E a Bíblia deixa bem claro, temos que observar o contexto, a hermenêutica, melhor dizendo. Deixa bem claro que contexto é que nos capacita a interpretar a Bíblia. O versículo aqui, mas nós não podemos pegar ele fora do contexto e aplicar a Cristo. Primeiro que o final do versículo já denuncia que não é Cristo. E depois que o contexto mostra que é um falso profeta que leva o povo a idolatrar ídolos, a voltar sua adoração a ídolos, e ele pega e quer se passar por alguém importante. Então, as suas mãos feridas, possivelmente de tanto cortar madeiras e esculpir imagem na madeira, esses seriam os ferimentos da mão dele, levou ele a pronunciar para o povo. Vocês estão vendo as feridas da minha mão? São as feridas com que eu feri na casa de meus amigos, fazendo esses ídolos. Não tem a ver com o Messias. Pelo amor de Deus, tomemos cuidado com versículos fora do contexto. Outro versículo, irmão, eu não lembro se eu já citei aqui, mas um versículo já foi usado até de temas de ciclo de oração, temas de festa. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Os irmãos já lembram desse versículo? Isaías 41. Se você olhar o contexto também, o versículo ali é um convite de um amigo chamando o outro para construir um ídolo e adorar. Por isso fala que ele pediu ajuda, eles levantaram o ferro, soldaram, fizeram as coisas e construíram um ídolo e adorou. Aí por isso que ele fala, uma outra ajudou e falou para ele, esforça-te, ou seja, tenha força, rapaz, constrói o ídolo aí. Então, nós não podemos, irmão, utilizar versículos fora do contexto para poder pregar e tão pouco e colocar em termos de festa. Temos que tomar muito cuidado com isso. E esse versículo aqui que eu acabei de ler está relacionado ao falso profeta. Jesus não vai descer falando aqui estão as feridas, está vendo a ferida aqui, igual ele falou para Tomé, não. Temos que tomar cuidado com essas coisas. A Bíblia simplesmente mostra que Jesus vai vir em glória, glória com poder, anjos, nós não podemos descrever como, relâmpagos, e talvez como aconteceu no Monte Sinai, que o povo estremeceu. O escritor da carta aos Hebreus fala que o monte tremia e havia fumaça e relâmpago, e o povo não teve condição de ouvir a voz de Deus. O livro de Êxodo fala que eles pediram a Moisés para poder ser o intérprete, que Deus falasse para Moisés e Moisés falasse com o povo, de temor da grandeza de Deus. Agora, Paulo escrevendo, ele fala que quando Jesus se manifestar, ele vai vir com alarido, que é muito barulho, a voz, a trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Então, são coisas simbólicas, mas mostra que a vinda de Cristo, irmãos, é algo glorioso, é algo majestoso, é algo que a terra nunca experimentou, que os judeus ficarão pasmados com o Messias que eles rejeitaram. E principalmente quando os judeus que rejeitou a Cristo e morreu sem Cristo ressuscitar, ficarão mais pasmados ainda em ver aquele que eles crucificaram sendo o rei que foi prometido por toda a Bíblia Sagrada. Então, capítulo 13. Aí o versículo de 7 a seguir, sim, traz uma profecia relacionada a Cristo. Mas até o versículo 6 não está falando do verdadeiro profeta, e sim de um falso profeta. E o capítulo 14, irmão, como nós já falamos a respeito desse milênio, nós acreditamos ser um reino de 1000 anos, literalmente, onde Cristo vai julgar as nações, julgar os povos que conseguirem vencer a grande tribulação e chegar com vida no milênio. Esse é o pensamento pré-milenista. E mesmo no milênio, muitas pessoas ainda rejeitarão a Cristo como Messias. E a crença de que as pessoas viverão muito, conforme o profeta Isaías fala que quem morrer com 150 anos vai morrer jovem porque foi amaldiçoado. Os homens viverão como árvores, conforme a Bíblia descreve. Esse é o pensamento pré-tribulacionista, que será um reino literal de 1000 anos, onde Satanás será preso por 1000 anos e depois será solto para tentar as nações. E o profeta Zacarias, ele termina o seu livro falando a respeito desse reino futuro do Messias, com cunho escatológico. E mostra alguns destaques do livro, como eu falei, e que Deus adverte o povo, através do profeta Zacarias, para sair
da sonolência, aí eu acrescento a sonolência espiritual, mandando-lhe seca, calor, colheitas estéril, para sacudir o desânimo e lhe dar nova esperança se o templo for terminado. Ou seja, se eles colocam a mão na obra e executam aquilo que Deus determinou para eles fazer, Deus voltava novamente a abençoar o povo. Como era vista as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel do Velho Testamento? Através de boa colheita, gados gordos, muito leite, muita carne e muita prosperidade com as plantações, que era a maneira que eles tinham para ganhar vida através da cevada, através do trigo, através do vinho, da oliveira, do azeite, né? E dos figos. Eram as únicas coisas que eles tinham para o comércio e ganhar a vida naquela época, e por que não dizer alimentar-se também. Então, prosperidade para o povo de Israel era quando tinha chuva. Isso era uma das coisas que fazia com que eles prosperassem. Se os irmãos observar, quando o profeta Elias ele ora para não chover, ele estava fazendo um desafio para mostrar para o povo de Israel naquela época e para o rei Acabe, juntamente com Jezabel, que era filha do sacerdote de Baal. Eles acreditavam que Baal era o deus da fertilidade, que ele tinha poder de fazer com que a terra florescesse e produzisse muito, que inclusive no período de Acabe, no início do seu reinado, houve grande prosperidade em Israel. Quando parou de chover, já não tinha gado, já não tinha alimentação, os ribeiros secou. Então, houve muita pobreza em Israel, muita pobreza até no palácio. O que aconteceu? Como a culpa era de Elias, eles mandaram procurar Elias para reverter aquela situação ou matar o próprio profeta por haver profetizado que não choveria. Na verdade, não profetizado, determinado. Lá no livro de Reis, nós vemos que ele fala, segundo a minha palavra. Mas Tiago, ele diz que ele orou incessantemente para que Deus cerrasse os céus e não chovesse. Isso, quando você lê ali, você vê o desespero do rei Acabe em ver a pobreza na sua terra por causa da falta de chuva. Então, chuva era sinal de bênção para o povo de Israel. Ele mostra que havia a visão dos cavalos. Deus não gostou de ver todas as nações tranquilas, as nações que prejudicaram Israel, as nações que ajudou a destruir o povo de Israel, que era a menina dos olhos de Deus. Então, está mostrando que através dessa visão dos cavalos era a ira de Deus se desencadeando sobre as nações que vizinha de Israel, que gostou da destruição de Israel. Ele mostra a visão de 4 chifres, que também representam 4 países que ajudou a destruir Judá e Israel, e que Deus iria retribuir essas nações, destruindo-as também com grande ira. E essas nações ficaram felizes com a devastação de Jerusalém, e Deus iria fazer o mesmo com eles. Ele mostra um homem com a corda de medir. Se você observar na profecia, você vai ver que ele está falando a respeito da restauração das bênçãos sobre o povo da aliança, ou o povo de Jerusalém. Deus estaria restaurando. Como eu falei no início, irmãos, uma profecia relacionada a Josué. Nós vemos aqui que esse Josué ele era realmente um sacerdote, uma pessoa. O pastor utiliza aqui vários nomes para mostrar que esse Josué poderia simbolizar o próprio Jesus Cristo. Ele mostra que nenhuma visão diante de Deus, o Pai é confrontado por Satanás e julga Josué, dizendo que ele era indigno de estar apresentando sacrifício, porque as vestes deles estavam manchadas. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus ele não dá ouvido a Satanás, ele perdoa Josué. Josué se arrepende, ele perdoa Josué, e a acusação do diabo ela cai por terra. Satanás tentou acusar o sumo sacerdote, dizendo que as vestes dele estavam sujas e que ele não era digno. E Deus perdoou Josué e tornou ele digno. Qualquer pessoa, irmão, que se arrepende diante de Deus, Deus o perdoa, e o pecado é perdoado instantaneamente, não por prestação. Não importa qual seja o pecado, ele é perdoado. Lembrando que pecado é perdoado na hora. Consequências vêm. Se nós cometemos algo que traz prejuízos,
isso traz consequência. Mas perdão, ele é executado na hora e Deus perdoa na hora. Remissão de pecado é instantâneo. Não é que você vai começar a clarear agora e só de noite, amanhã cedo, que vai tacar as vestes brancas, não, não. É no momento. Foi o que Deus fez com o sumo sacerdote. E o pastor, através do simbolismo, mostra que, diante de Deus, como o diabo nos acusava constantemente, Cristo pagou esse preço, tomando todo o pecado da humanidade e fazendo um enorme sacrifício por nós. O mesmo sacrifício que o sumo sacerdote Josué fazia, Jesus fez com o seu próprio corpo por nós, limpando as nossas vestes diante do Senhor. Outro destaque, ele mostra as duas oliveiras. Essas duas oliveiras, no livro de Zacarias, está falando de Zorobabel e Josué. E uma das questões que talvez os irmãos já leram, quando vai falar do capítulo 11 do livro de Apocalipse, como o pastor coloca aqui, das duas testemunhas do Apocalipse, que são um pensamento escatológico. Alguns apresentam que pode ser Josué e Zorobabel, que eram as duas oliveiras. Outras, Elias e Enoque, outras, Elias e Moisés, outros, o Velho e o Novo Testamento, e daí vai por diante. A questão aqui não é escatológica, mas eu creio que os irmãos todos já ouviram isso, a respeito dessas duas testemunhas que estarão pregando na grande tribulação, conforme o capítulo 11 do livro de Apocalipse, juntamente com os 144 mil, que não são as testemunhas de Jeová, que vai morar só eles nos céus, não são eles. Primeiro que lá fala 12 mil de cada tribo, e eles não pertencem a tribo nenhuma, a não ser a tribo de gente boba. Pode ser isso. Fora isso, eles não pertencem mais nada. E então não tem a ver com eles. Agora, as duas testemunhas, irmãos, há quem arrisca dizer que é Elias e Enoque, pelo fato deles não ter passado pela morte. Eles não passaram pela morte porque existe um propósito divino que não nos cabe. Se Deus não revelou, não nos cabe. Agora, uma coisa a Bíblia deixa claro que seria dois judeus. A Assembleia de Deus, durante muitos anos, até na escola bíblica, a lição da escola bíblica, chegou a afirmar, alguns teólogos da Assembleia de Deus, ser Elias e Enoque. Mas, biblicamente, nós não podemos falar quem é. O pastor Luiz Prestes defende uma linha de pensamento igual a minha, que são dois judeus, e esses dois judeus podem ter nascido ou não, de acordo com as profecias e com o tempo que vai se cumprir a vida de Cristo, já pode ter nascido ou não. E seriam dois judeus, nós não sabemos de que tribo poderia pertencer, isso não interessa. E, sendo literal essas duas testemunhas, eles estariam pregando somente eles em Jerusalém, quando os 144 mil estariam pregando em todo o mundo. Então, essa é a linha de pensamento. Essas duas oliveiras, alguns até chegam a dizer ser as duas testemunhas, mas não é as duas testemunhas do Apocalipse. Aí ele mostra um pergaminho voando. Esse pergaminho representa as maldições que Deus estaria derramando sobre as pessoas que cometiam furto e que também cometiam falso testemunho, que contavam inverdades a respeito da vida de alguém que tinha uma vida impoluta. Ele mostra que, mais embaixo, eu não vou ler esse outro destaque aqui, a respeito da mulher dentro do cesto, mas embaixo ele fala assim: 4 carruagens com cavalos coloridos representam o juízo de Deus, conforme em Apocalipse 6 também traz os cavalos com as mesmas cores, apesar que a profecia de Zacarias não tem a ver com a profecia que está lá em Apocalipse. O pastor só faz a comparação só por causa do número e 100 cavalos, para mostrar que era o juízo de Deus. Que no capítulo 4 daqui de Zacarias é juízo, e no capítulo 6 também de Apocalipse é juízo de Deus sobre as nações, sobre os povos da terra. Então, o paralelo é só para mostrar que é juízo de Deus. Ele mostra a entrada triunfal do Messias, como eu já falei, Zacarias fala isso, o livro de Lucas cita essa passagem, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus também cita essa passagem de Zacarias, falando da entrada triunfal de Cristo sobre Jerusalém, que ele entraria montado sobre um jumentinho. Isso é mais citado por Mateus, quando ele fala para cumprir-se a profecia, que ele viria montado sobre um filho de jumento. E também no capítulo 3, a profecia do sofrimento do Messias vindouro. Como eu falei, o pastor colocou muito bem claro aqui,
que é a partir do versículo 7, e não do versículo 6. O pastor soltou que o versículo 6 é de conhecimento dele, que não tem a ver com o Messias, e a vitória final do Messias e a sua segunda vinda. A sua vinda, aqui o pastor não deixou determinado que segunda vinda seria essa, mas nós podemos dizer que seria a sua segunda vinda em glória, implantando o seu reino milenial. Ou poderia, como nós acreditamos, que a vinda de Cristo pode se dar em duas etapas: o arrebatamento secreto e a sua vinda em manifestação nas nuvens, conforme o Apocalipse fala que ele virá com as nuvens, juntamente com os seus anjos. Então, nós terminamos, irmãos, aqui a aula do profeta Zacarias e do profeta Ageu. Na próxima aula, nós estaremos falando a respeito do profeta Malaquias. E lembrando os irmãos, o pastor pediu para avisar que talvez será necessário estender uma aula a mais, porque ele está tendo algumas dificuldades com os alunos no bacharel ao estudar hebraico. Ele está dando a introdução ao hebraico, realmente não é uma matéria fácil. Alguns irmãos estão tendo algumas dificuldades. E ele disse que eu assisto às aulas online, uns 70% dos alunos estão tendo muita dificuldade com a escrita, com a pronúncia e em conseguir gravar o hebraico. Realmente, irmãos, é uma matéria bem técnica e muito difícil. Aprender outra língua não é fácil, irmão. Aprender o português já não é fácil. Imagina uma língua que a caligrafia não é a nossa. Então, ele falou que vai colocar no grupo. Caso ele precise estender uma aula a mais, ele vai colocar no grupo. Então, se ele precisar de estender uma aula a mais, nós vamos falar, como o livro do profeta Malaquias é o que mais me encanta, poderíamos dividi-la em duas partes para poder falar, sendo a última parte com a aplicação da prova. Então, os irmãos teriam uma aula a mais para poder estudar, podemos dizer, né? 2 semanas a mais para estudar e fazer a prova. Mas ele disse que é para os irmãos ficar atentos que ele vai pôr no grupo do médio em teologia. E se ele falou, se ele não colocar nada, é porque segue da mesma forma. Então, se ele não colocar nada, os irmãos ficam atentos que a próxima aula já é prova. A próxima aula terá a prova, então os irmãos vão fazer a prova na próxima aula. Se colocar, é porque estendeu uma segunda-feira a mais. Então, não será no dia 31. Então, os irmãos ficam atentos a isso aí. Amém? Irmãos, tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Livro do profeta Zacarias. Alguém quer interpretar as visões do profeta Zacarias? Então, os irmãos aprenderam. Capítulo 13, versículo 6, não está falando do Messias, está falando de um falso profeta. Observemos o contexto, irmão. O contexto da Bíblia é tudo. Eu não consigo entender como que a pessoa consegue pegar um versículo no meio da Bíblia e criar uma história com ela. Livro nenhum do mundo que a pessoa lê, ele tira uma história do meio ali e faz alguma coisa paralela com ela. Agora, a Bíblia as pessoas querem fazer. Eu não concordo com isso. Então, temos que respeitar o contexto bíblico para que nós não venhamos a ensinar heresia na igreja. E estou dizendo, irmão, são muitos pregadores que citam esse versículo relacionado ao Messias. Mas se você olhar nos evangelhos, ninguém citou ele. Não é possível que passaria despercebido da mente de homem como Mateus e principalmente de homem como Lucas. Não passaria. E de Marcos, que colheu todo o seu evangelho da boca de Pedro, e João, que andou com o próprio Messias. Então, nenhum deles citam essa passagem, porque ela não está relacionada com o Messias. Amém? Todos? Ninguém tem pergunta, ninguém tem nada para acrescentar? Todo mundo entendeu? Entenderam o recado, irmão do pastor? Se caso necessário, ele vai mandar uma mensagem. Meu irmão, nós vamos agradecer ao senhor. Gostaria de pedir nosso irmão Wilson para estar orando, agradecendo ao Senhor. E os irmãos continuam na bênção do Senhor, estudando para a prova. Eu não sei se nós teremos a prova na próxima aula. Amém? Irmão Wilson, pode sentir a vontade de orar? Amém. Pai amado, queremos te dar graças, Senhor, por mais essa aula que tivemos, Senhor. Foi abençoadíssima, muitas coisas foram reveladas, Senhor.
Pedimos, Senhor, que nos dê uma noite abençoada, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa meus irmãos que aqui estão presentes, abençoa o diretor dessa escola, abençoa também, Senhor, a sua família. Proteja, guarda, continue dando graça e sabedoria, Senhor, para que possa nos conduzir cada vez mais perto da presença do Senhor, que possamos entender o propósito do Senhor na nossa vida, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu fiz a chamada aqui em silêncio. Os irmãos estão presentes, todos estão com presença. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês e todos tenham uma excelente noite. Ficam todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.